tranquila, graças a Deus por isso. Bom, queridos, nós temos falado aos domingos à noite sobre a vinda de Cristo, sobre as visões que Deus concedeu então, que Jesus Cristo concedeu ao seu apóstolo João, o último dos apóstolos ainda vivo nessa época, e nós falamos aqui em Apocalipse capítulo 1, durante 2 domingos, sobre essa visão ali inicial que Jesus então concede ao seu servo João, e nós falamos ali muito sobre a figura de Jesus Cristo, a visão que ele teve num momento muito difícil, talvez um dos mais difíceis que a igreja passou, e que a liderança da igreja passou. João era o último dos apóstolos, era o líder da igreja ali de Cristo, todos os outros apóstolos haviam sido martirizados, cabeça arrancada, crucificado, mortos a fio da espada, e João então, tentaram calar a sua voz, tentaram calar a voz do Senhor, mandando ele para a ilha de Patmos. Como nós falamos aqui, a ilha de Patmos é uma colônia penal, digamos assim, onde os presos políticos, as pessoas eram jogadas pelo imperador lá, para que a sua voz pudesse ser cessada. E, como nós falamos aqui, grandes perseguições aconteciam com a igreja. Para você ter uma ideia, no ano de 54, quando o imperador Nero, ele assumiu então ali o Império Romano, Nero, você sabe, era conhecido como louco, doido, né? E ele comprovou isso, e 10 anos depois, então, ele mesmo incendiou Roma e ficou lá espionando das alturas Roma pegar fogo. E você sabe também que a culpa caiu sobre quem? Sobre os cristãos. A culpa, o Nero colocou fogo e a culpa foi jogada em cima dos cristãos. Os cristãos então eram colocados como tochas humanas, os cristãos eram tremendamente perseguidos, eram humilhados, eram mortos a fio da espada, eles tinham que se esconder. Olha que situação que eles estavam vivendo. Quando então o sucessor dele, o imperador Vespasiano, assume, ele cria o Coliseu Romano. Lembra do Coliseu Romano? Está de pé até hoje, né? Ele inaugura aquele Coliseu Romano jogando um monte de cristãos para as feras, matando muitos cristãos. Estima-se que cerca de 10.000 foram mortos ali no Coliseu Romano. Depois desse imperador, então, vem o imperador Domiciano, que era conhecido também como o segundo Nero, um homem terrível, louco, tal como Nero, e coloca então o último dos apóstolos nessa ilha chamada Ilha de Patmos, coloca ele no meio do isolamento, para calar de vez a voz do Senhor, segundo ele. Mas nesse local de isolamento, você vai ver então, mais uma vez, você já viu nos outros domingos, mas vai ver mais uma vez agora, que nesse local de isolamento, nesse local cercado por águas, que é uma ilha, João viu uma porta aberta nos céus. Abra sua Bíblia então, em Apocalipse capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. E vamos ver o que João viu com essa porta aberta nos céus. Apocalipse capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Diz assim o texto: depois dessas coisas, diz aqui o apóstolo João, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, lembra lá? Apocalipse capítulo 1, falando comigo como trombeta, está lembrado? Domingo passado. Essa mesma voz disse a ele: suba aqui, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito Santo, e diante de mim estava um trono nos céus, e nele estava assentado alguém, não estava vazio. Aquele que estava assentado era de aspecto
semelhante a jaspe e sardônio, são duas pedras preciosas. Um arco-íris, que nós sabemos muito bem o que é, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do trono, circundava o trono, ao redor do qual também estavam outros 24 tronos. Então, olha para cá, queridos, havia o trono, ao redor do trono circundava um arco-íris, tenta visualizar, né? E ao redor também, ali do trono, existiam 24 tronos. E assentado nesses 24 tronos havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono agora, do trono principal, saíam relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele, diante do trono, estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, também haviam 4 seres viventes. Olha como eram esses seres, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, um terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia como águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por trás das suas asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes, esses 4 seres viventes, dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Lembra dos 24 tronos com os 24 anciãos? Os 24 anciãos também se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre o profeta Isaías. Se você não assistiu a mensagem, assista lá. O profeta Isaías então contemplou Jesus Cristo num alto e sublime trono. Nós estamos falando aqui sobre visões celestiais, e para cada visão celestial, para cada visão que você vê aqui também no Apocalipse, de Cristo a João, do próprio Deus a João, todas elas têm um propósito. Deus tem um propósito em se revelar para a humanidade, Deus tem um propósito para se revelar para as pessoas, Deus tem um propósito a se revelar para a sua igreja. Como falamos há pouco, a igreja estava passando uma perseguição ferrenha, e falamos domingo passado que Jesus Cristo aparece ali, mostra as suas credenciais, mostra o seu poder, mostra quem ele é, olhos como chamas de fogo, cabelos brancos simbolizando a sua eternidade, seus pés como bronze reluzente, passando sobre os seus inimigos, trazendo juízo sobre eles, seu rosto brilhante como a luz do sol, a sua mão direita potente, mostrando para João então ali, para que ele não venha a temer aquilo que está acontecendo. Nessa noite então, diante dessa perseguição que falamos aqui, onde o imperador romano, o imperador Domiciano então, talvez você não saiba, mas o imperador Domiciano foi o primeiro imperador a rogar para si adoração. Ele exigia a adoração das pessoas. Ele se achava então como Deus, exigia adoração, rogava para si mesmo o título de Senhor e Deus. Senhor e Deus. Ele se achava então o Todo-Poderoso.
Esse imperador, então, na realidade que a igreja passava ali, a igreja então olhava aquele homem com seu poder humano, com a sua autoridade humana, com seu achismo humano, achando que era Deus, achando que era o Senhor, achando que está no controle de alguma coisa. De repente, João tem essa visão de quem realmente está no trono. O propósito de Deus, então, é mostrar a João e a sua igreja quem está no trono, quem manda, quem está no controle de tudo. Esse trono aqui não é algo feito por mãos humanas, é um trono que simboliza o governo sobre todas as coisas. Nada escapa ao controle dele. Diante de uma situação em que vivemos como essa pandemia, é muito comum você ouvir falar, mas Deus não está no controle. Já vi ditos pregadores dizerem na internet que não, Deus não está no controle dessa pandemia. Como não? Deus está no controle de tudo que acontece, tudo que acontece. Deus tem propósito também com tudo o que acontece. Nós temos falado muito aqui nesses dias. Qual o propósito de Deus então com essa pandemia? Deus então toca essa trombeta chamada Covid-19 para alertar as pessoas, eu estou chegando, eu estou aqui e estou chegando. Antes de trazer o juízo, você vai ver então que Deus vai dar a nós a sua misericórdia. Deus tem feito isso durante toda a sua história. João então, para poder contemplar isso, diante de um fechamento, do isolamento humano que lhe foi colocado, as portas do céu estão abertas para a sua igreja. Glória a Deus por isso. Diante das dificuldades que nós passamos, portas podem se fechar aqui na terra, mas o mais importante é as portas do céu estarem abertas sobre nós. A igreja de Cristo nunca pode ter essa dúvida, nunca pode duvidar, nunca pode temer, porque as portas do céu estão abertas. João viu, diante dele estava uma porta aberta no céu, lhe convidando a lhe dar uma revelação que fortaleceria a sua fé, uma revelação então que mostraria de que lado ele estava e quem estava do lado dele, e que essa pessoa que estava ao seu lado é quem está no controle de todas as coisas. Como é bom a gente estar no lado de quem manda, não é verdade, querido? Como é bom você estar do lado e andar com alguém, saber que essa pessoa que está junto de você, é ela que manda, é ela que manda. Como é bom ter essa confiança. Ele viu então um trono no céu, e o texto mostra que tinha alguém assentado nele. O trono de Deus não está vazio, o trono de Deus não está sem o controle, Deus está no controle, e Deus mostra a João quem está no trono e no controle de todas as coisas. Nenhum imperador humano tem o domínio ou o controle diante das situações difíceis da vida que passamos. Deus não é surpreendido ou pego de surpresa. Você acha que Deus falou assim, ih, caramba, e agora? Um vírus novo? E agora? E agora? Será que a China vai brigar com os Estados Unidos? Será que a China vai invadir o Pacífico? O que vai acontecer ali agora? Ih, caramba! Onde é que eu estava que eu não vi isso? Você acha mesmo que Deus não está no controle de tudo? Você acha mesmo que o nosso Deus é surpreendido? Você acha mesmo que o nosso Deus é pego de surpresa? Negativo, Ele está e sempre esteve no controle de tudo. Tudo. Todas as coisas. Nada escapa ao seu governo. Nada escapa ao seu senhorio, nada. No verso 3, então, nós vemos que aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Nós falamos aqui também que João viu coisas novas, que ele nunca imaginou ver, que ele nunca viu, e ele tentou trazer para nós aqui uma comparação com algo que é conhecido nosso, algo que ele conhecia na sua realidade. Jaspe e sardônio são duas pedras preciosas, e ele compara então aquele que está assentado no trono ao aspecto semelhante a jaspe e ao sardônio. Jaspe então era uma pedra clara, branca, simbolizando a santidade do Senhor. O sardônio é uma pedra vermelha, simbolizando também o juízo de Deus.
o juízo de Deus sobre as pessoas, o juízo de Deus sobre a terra. Aquele que está sentado no trono, ele é santo, ele é justo, mas ele também vai trazer sobre as pessoas esse julgamento. Nós temos acompanhado isso. Por último, vamos fechar com chave de ouro aqui, vai ser o julgamento final. Até lá, nós estamos nos preparando para esse julgamento nessa série de mensagens. Mas será que nós estamos preparados hoje para esse julgamento do Senhor? João teve essa visão de um Deus santo, mas também de um Deus justo. Eu falei aqui também, sabe, muitas pessoas acham que o juízo final vai ser uma grande pizza. Tudo acaba em pizza no Brasil, né? Ah, não tem justiça. Negativo, justiça de Deus sempre acontecerá. Deus é justo. Deus, ele trata com justiça. Ah, mas eu vou para o céu porque eu sou bom. Se Deus mandasse a gente para o céu porque a gente é bom, a gente não era justo. Ele não seria justo. Ele manda a gente para o céu quando a gente aceita o pagamento da dívida. Quando a dívida é paga, quando nós somos perdoados. Quando nós reconhecemos então o sacrifício do seu Filho na cruz para nos salvar. Aí sim, ele se mostra para nós como um Deus ainda mais justo. Ainda mais justo. Deus sempre será justo. Não existe jeitinho no julgamento final. Mas interessante é que nós lemos aqui, observa no verso 3, diz aí para nós, que circundava o trono um arco-íris. O arco-íris hoje é tido como símbolo de algo pecaminoso, segundo a palavra de Deus. Mas o arco-íris nunca foi isso. O arco-íris é símbolo da fidelidade de Deus. É o símbolo da aliança com Deus, com a humanidade. É um símbolo de misericórdia. Lá em Gênesis capítulo 9, mostra para nós então, Deus fazendo uma aliança com Noé após o dilúvio. Deus fazendo uma aliança com Noé após toda aquela tempestade, aquele dilúvio que aconteceu. E você sabe tão bem quanto eu que o arco-íris aparece logo após o quê? Uma chuva. Chuva. Aparece depois de uma chuva. Mas nesse caso aqui, a chuva aparece no verso 5. A voz de trovão, os trovões, os relâmpagos. Nesse caso aqui, o arco-íris veio antes do julgamento. Nesse caso aqui, a misericórdia de Deus veio antes do seu juízo. E Deus tem feito isso com a gente hoje. Deus fez isso com Noé. Antes de acontecer o dilúvio, o que Deus mandou? Que Noé pregasse, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para que as pessoas crescem em Deus. Foi avisado a elas que aconteceria, e elas não creram na palavra de Deus. E nós falamos aqui também no domingo passado, que o julgamento será porque as pessoas não creram na palavra de Deus. Essa palavra de Deus as condenará. Elas não creram e o juízo chegou para elas. O juízo de Deus já tem dia e hora marcado, nós não sabemos, só Deus sabe, mas ele vai acontecer. Mas a Bíblia fala para nós, o apóstolo Pedro diz, no capítulo 3 da sua segunda carta, que a paciência de Deus para nós significa uma oportunidade de salvação. Significa a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Significa Deus dando uma chance para nós, uma chance para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, para toda a humanidade. Olha, eu vou chegar, eu vou trazer o juízo, porque eu sou um justo juiz. Mas antes eu estou te oferecendo uma misericórdia. A misericórdia vem através então do recebimento do seu Filho Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, crê naquilo que Ele fez para te salvar na cruz do Calvário, quando você então reconhece que não pode se salvar sozinho, quando você reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador para ter esse encontro com Deus, para se salvar da condenação eterna, para se salvar do juízo de Deus, para se salvar do inferno que a Bíblia fala, aí você alcança a misericórdia. Como nós falamos pela manhã, como dizem Provérbios, quem confessa os seus pecados e abandona, alcançará o que, irmãos? Que palavrinha, né? Misericórdia. Melhor definição de misericórdia que eu já ouvi.
é que a misericórdia é quando Deus não te dá aquilo que você merece. Quando Deus não nos dá aquilo que merecíamos. Ninguém merece o céu, gente. Ninguém merece. Todos somos pecadores. Ofendemos ao Senhor. Transgredimos a lei de Deus, como diz o apóstolo Paulo, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. A misericórdia é quando Deus te dá, quando Deus não te dá algo que a gente merecia, que era condenação, que era perdição, mas Ele não nos dá quando nós reconhecemos o que o Jesus fez na cruz do Calvário por nós, e entregamos a nossa vida a Ele, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Essa misericórdia está disponível para você hoje, essa misericórdia está à nossa disposição, porque o juízo de Deus ainda não aconteceu. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Deus então mostra para João: João, fica tranquilo, João, você está vendo um monte de coisa acontecendo aí, com o Império Romano matando o crente, o Império Romano perseguindo a igreja, coisas ruins acontecendo, adversidades, lutas. João, fica tranquilo, João, eu sou um justo juiz, nada escapa ao meu controle, nada escapa ao meu domínio. Deus é santo e justo, porém antes do dilúvio Ele oferece a misericórdia para as pessoas. Pergunto a você, você já alcançou essa misericórdia do Senhor? O juízo está chegando. Diz para nós também aqui no verso 4, acompanha comigo aí, querido, mais um pouco dessa visão. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na sua cabeça tinham coroas. 24 tronos, 24 anciãos ao redor do trono. O que representa, o que significa esse número, pastor? 24, no caso aqui. Você sabe, já falei um pouco sobre isso, que os números no Apocalipse, eles têm simbolismos. Número 3 representa a divindade, representa Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Número 3 representa Deus. O número 4 representa no Apocalipse a criação de Deus, toda a criação. O número 12, que é 3 vezes 4, representa então o relacionamento do 3 com 4, de Deus com a sua criação. 12 representa então o relacionamento de Deus com a humanidade. E 24? Eram 24 anciãos, as 12 tribos do Antigo Testamento representadas, e os 12 apóstolos do Novo Testamento também representados. E o que significa isso? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo já, querido? A igreja de Cristo vai estar aonde Ele estiver, ao redor do trono. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que cena maravilhosa. Já imaginou você? Sabe por quê, querido? Porque a igreja de Cristo, os salvos de todas as épocas, como representam os 24 anciãos, eles não estarão simplesmente, se é que eu posso dizer isso, no céu, mas estarão reinando com Cristo nos céus. Apocalipse 3, versículo 21, o próprio Jesus diz isso para nós: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai no trono. Aleluia! Estaremos com o Senhor, como Ele disse lá em João 14, para os seus discípulos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos estar com o Senhor nos céus, estaremos com Cristo celebrando, estaremos com Cristo reinando nos céus. Como é maravilhoso! Imagina João diante de um desafio, de uma perseguição, de um isolamento, contemplar uma visão dessa. Então contempla nessa noite essa visão do Senhor, contempla aquilo que espera a sua igreja, para alegrar o seu coração, para aumentar a sua fé, a sua esperança naquilo que vai acontecer, aquilo que está prestes a acontecer. Como o Senhor falou, aquilo que deve acontecer não é o que talvez aconteça, não deve, é no sentido de vai acontecer.
vai acontecer. Não é que talvez, possivelmente, vai que acontece, não. Vai realmente acontecer. É promessa do Senhor, promessa garantida de Deus para a nossa vida, de Deus para nós. A sua igreja reinará com Cristo nos céus, aleluia, glória a Deus. E no verso 7 diz assim, diz também, no versos 6 e 7, diz também que no centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia como um leão, o segundo como um boi, o terceiro como o rosto de homem, o quarto parecia como uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. O que quer dizer isso, pastor? 4 significa o que mesmo? A criação. Toda a criação adora ao Senhor. Toda a criação celebra ao Senhor. Toda a criação. A imagem do leão, o mais forte, o rei da selva, ele pega aspectos da sua criação. O boi como o maior do rebanho doméstico, aquele que serve. O homem como a coroa da criação do Senhor, como um ser racional, mostrando então que a sua criação terá consciência, saberá o que está fazendo nos céus. Como a águia em voo, a águia dos seres que voam, o mais proeminente, o mais bonito, o mais forte, o rei dos ares. Que maravilha saber que toda a criação celebra ao Senhor, adora ao Senhor, como diz o salmista. Que maravilha saber como é bom, exaltam também esses seres viventes, a sua criação aqui no verso 8, exalta ao Senhor, exalta aquele que está no trono, mostrando para nós as características de quem é que está no controle, as características de quem está no comando. Observa só comigo aqui o verso 8, dia e noite, eles repetem, a criação repete sem cessar, santo, santo, santo. A primeira característica que nós vemos aqui de quem está no comando, de quem está no controle de todas as coisas, quem está no trono, é que ele é santo, santo, santo. É uma expressão, né, que exalta, mostra de uma forma muito grande o que ele realmente é. Santo, 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 dá uma ênfase na santidade do Senhor. Que maravilha! O nosso Deus é um Deus santo, é o Senhor, o Todo-Poderoso. Outra característica é que ele é todo-poderoso. Não é que ele tem um pouco de poder, não, ele tem todo o poder. Todo o poder. Nada escapa ao seu senhorio. Tudo está no controle das suas mãos. Ele tem todo o poder. Nós não servimos a um Deus fraco. Nós não servimos a uma imagem de escultura que não pode fazer nada por você. Nós não servimos a um Deus que não nos ouve, não servimos a um Deus que não nos vê, não servimos a um Deus que se esconde, não. Um Deus que se revela à sua criação, um Deus que se revela à sua igreja em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, diz: eu estou aqui e estou no controle de tudo. Como é maravilhoso ouvir isso. Como a revelação de Deus fortalece a nossa alma, como a revelação de Deus aumenta a nossa fé, a nossa esperança. E ele termina dizendo aqui dessa característica, que é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, que Deus é eterno, que ele não está no trono agora. Não chegou agora no trono não, querido. Ele sempre esteve no trono. Como ele foi conhecido no Antigo Testamento, e talvez para muitos é o nome mais correto de Deus, chamado Eu Sou. O Eu Sou. Eu sou, quer dizer, aquele que é, que era e que há de vir. Eu sempre estive no trono. Eu nunca saí do trono. Mesmo quando as coisas na nossa vida saem do rumo,
mesmo quando as coisas na nossa vida desandam, Ele nunca deixou o seu trono. E para a sua igreja, como é maravilhoso saber disso, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque Ele não sai do seu trono, Ele não divide o seu trono, a sua autoridade com nenhum ser humano aqui na terra, por mais autoridade que possa parecer ter. Nosso Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E eu termino essa mensagem mostrando a postura dos seus adoradores, a postura de quem está ao redor do trono, a postura da criação diante desse Deus, a postura da criação diante de quem está no trono, a postura da sua igreja que está ali, diante desse que está sentado no trono. Diz ali o texto para nós, todas as vezes que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos, representando a sua igreja de todas as épocas, se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, lançando as suas coroas diante do trono. Aleluia! Olha que característica maravilhosa que nós vemos aqui de uma adoração eterna da sua igreja. A igreja de Cristo, ela se prostra diante dele, se prostra. A Bíblia fala para a gente em Filipenses capítulo 2 que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o nome exaltado acima de todos os nomes. Todo joelho se dobrará. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir. Uma vez uma grande artista, muito famosa na nossa época, ela pediu, ela teve um último pedido. O desejo dela era o seguinte: quando ela morresse, não deitasse o caixão dela, mas que enterrasse o caixão em pé, porque ela não se dobrava para ninguém. Pergunto a você, quando Jesus vier, ela vai se dobrar? Todo joelho se dobrará. Mas, queridos, reparem o seguinte: quem está aqui diante do trono é a sua igreja. A sua igreja. Esses que não se dobraram aqui na terra estarão no inferno, porque rejeitaram a Jesus, rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua palavra. Mas esses que estão aqui é a sua igreja, aqueles que se dobraram aqui na terra, aqueles que se dobraram e receberam do Senhor a sua misericórdia em tempo oportuno, aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, como seu Salvador, aqueles que se dobraram, como nós falamos domingo passado, que se renderam aos pés de Jesus, esses também se dobrarão nos céus, esses também adorarão. Repare que a adoração vem depois de se prostrarem. Não há adoração verdadeira sem antes você se prostrar e reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo na nossa vida. Não existe adoração onde o homem coloca-se acima de Deus, ou no mesmo nível, ou em outro patamar, a não ser aos pés do Senhor. Não existe adoração nesse lugar, se não houver a prostração. Prostram-se diante, a igreja se prostra diante do seu Senhor, do seu Salvador, e a igreja adora aquele que vive, que reina para todo sempre, e eles também lançam as suas coroas diante do trono, lançam as suas coroas. Você sabe, em Apocalipse 2:10, Jesus Cristo falando para a sua igreja, Jesus Cristo em Apocalipse 2:10, ele diz lá para a igreja de Esmirna, diz o seguinte: olha, o diabo lançará algum de vocês na prisão para provar vocês, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, só para vocês terem uma ideia da perseguição, mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Glória a Deus, a coroa da vida. O apóstolo Paulo, no seu final de carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora me aguarda a coroa da vida. Jesus Cristo tem uma coroa
para aqueles que são fiéis, aqueles que se prostraram na terra, aqueles que se entregaram a Ele. Ele tem uma coroa. Mas essa atitude aqui mostra para nós que quando estamos lá, tudo o que recebemos, tudo o que somos, devem ser colocados diante daquele que está no trono. Somente Ele. Ele termina dizendo: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. A igreja está sendo perseguida nessa época, a igreja está sofrendo, pessoas morrendo, pessoas se escondendo, pessoas isoladas. Mesmo assim, a igreja adora o Senhor. Como isso pode acontecer? Como a igreja pode adorar no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade dessa? A igreja continua adorando, porque ela sabe quem está no trono. Eu pergunto a você: você já se prostrou diante do Senhor? Você já se prostrou diante do Senhor e deixou que Ele colocasse o trono dele sobre a sua vida? Porque se Ele não colocar, não estabelecer o trono dele na sua vida, você não será estabelecido diante do trono dele nos céus. O Senhor já é o soberano sobre a sua vida. Ele é o poderoso Deus na sua vida. Ele é o santo Deus na sua vida. Pergunto a você: se Ele voltasse hoje, se nós nos encontrássemos com Ele hoje, você estaria fazendo parte dessa igreja que estaria ao redor do trono, adorando, se prostrando diante do Cordeiro e celebrando a vitória com Ele? Sim ou não? Se você quiser sair daqui com essa certeza e não na dúvida, você precisa se prostrar aqui, nessa noite, para que você esteja prostrado nos céus quando Ele voltar. Não existe a mínima possibilidade de alguém que não se prostra ao Senhor, não se prostra a Jesus Cristo aqui na terra, tentar se prostrar diante dele nos céus, porque o destino é outro, o rumo é outro, céu e inferno, não existe meio termo, não existe um outro caminho. Você quer nessa noite garantir que estará com Cristo nos céus, diante do trono, diante do Cordeiro? Feche seus olhos, fale com o Senhor nesse momento. Quero convidar você a falar com Ele. Jesus, então, já vimos aqui, o próprio Deus se revela a João, abre uma porta nos céus e fala: vem cá, eu vou te revelar o que vai acontecer. Eu vou te mostrar quem está no controle. Eu vou te mostrar quem nunca deixou o trono. Você sabe nessa noite que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele nunca saiu do trono, e que Ele é um Deus santo, mas também é um Deus justo, que há de julgar todas as nações. Onde você vai estar? Você quer estar também representado por essa igreja ao redor do trono do Senhor? Fale com Ele nesse momento, entrega a sua vida para Ele, em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelo século dos séculos.
seja a glória. Seja a glória, seja o domínio, pelo século dos séculos. Coloque-se de pé, adore ao poderoso Deus nessa noite, declare: poderoso Deus, poderoso Deus, declare: poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. aleluia. Feche seus olhos, fale com o poderoso Deus nesse momento. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Ele está no controle de tudo, Ele reina para todos sempre. Ele quer levar a sua igreja para reinar junto com Ele. A pergunta é: você reinará junto com o Senhor nos céus? Você estará junto com Ele nos céus? Se hoje a sua igreja fosse levada, você faria parte dessa igreja de Cristo? Ou você está com os apóstolos, as pessoas que conheceram a palavra e apostataram? Tudo isso faz parte dos sinais da vinda de Cristo, faz parte das pessoas que rejeitaram o conhecimento da sua palavra, faz parte das pessoas que negaram a existência de quem está no trono. Muda a história da tua vida nesse momento, muda a tua história, porque o nosso Deus não muda. Muda as suas decisões, porque o nosso Deus não muda. Ele é o justo juiz, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele já disse que haverá um julgamento. Ele já preparou o céu para que a sua igreja passe por esse julgamento, livre de condenação. Você estará com Cristo nos céus. Ah, querido, então tome a tua decisão agora. O amanhã não existe, o amanhã não aconteceu. O que acontece é o hoje, é o agora. A decisão está nas suas mãos. Rejeitar quem está no trono e se colocar nele, querer dirigir a sua vida, querer fazer as suas vontades, ou se prostrar diante de quem está no trono e diz: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é, o que há de vir. Eu recebo a tua misericórdia, eu recebo o teu perdão, eu reconheço que sou pecador e preciso da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão, e eu entrego a minha vida a Jesus Cristo nessa noite, e eu recebo como Senhor, como Salvador da minha vida, como aquele que vai mudar a minha história e vai me levar para reinar para todo sempre com o Senhor dos céus. Aleluia! É isso que você quer? Declare isso para o Senhor agora. Declare: Senhor, eu recebo Jesus Cristo nessa noite como meu Senhor, como meu Salvador. Me aceita, Senhor. Me aceita. Me recebe como teu filho. Me recebe como um herdeiro teu. Me recebe como aquele que estará contigo no trono, reinando sobre as nações. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero fazer parte da tua igreja. Por isso eu me entrego a ti nessa noite. Aleluia. Você fez essa oração, você tomou essa decisão nessa noite, se entregar a Jesus Cristo, de fazer parte da igreja de Cristo. Levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Alguém, amém, alguém quer entregar a vida para Jesus? Levanta a sua mão, entrega a sua vida para Ele agora. Entrega a sua vida para Jesus. Muda a sua história, querido.
muda a história da sua vida, mas sozinho não há a mínima possibilidade disso acontecer. Somente com o Senhor Jesus. Você quer se entregar a Ele, receber Ele nessa noite como aquele que vai entronizar sobre a sua vida, vai comandar a sua vida, vai dirigir a sua história e vai te conduzir a estar com Ele reinando nos céus. Entrega a sua vida a Ele nesse momento. Você quer fazer isso? Levanta a sua mão, quero orar por você. O culto já está terminando, o culto já está se findando. Você quer estar com Cristo nos céus? Você quer se entregar a Ele? Nós vamos terminar o culto dessa noite. Eu sei onde eu estarei, eu sei o que me espera. Nós sabemos o que espera a igreja de Cristo. A pergunta é: você vai estar lá ou você não estará lá? Não saia daqui nessa noite sem declarar quem é o seu rei, quem está no trono da sua vida, quem é que manda na sua vida e quem vai estar contigo lá no céu. Deus, nós te louvamos pela tua palavra tão maravilhosa. Deus, como é bom, Pai, ouvir essas revelações do alto, essas revelações que vieram direto do Senhor para nós, que revelou a João e a sua igreja para não temer, revelou a João e a sua igreja que passavam por adversidade, talvez como muitos aqui possam estar passando. Olha, eu estou no controle de todas as coisas. Os reis dessa terra podem se levantar, mas eles hão de se dobrar, porque eu nunca deixei meu trono vago, eu nunca deixei de estar no trono. Eu sou o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Como é bom saber que estamos do lado de quem está no trono, como nos traz segurança, como traz conforto, como traz fé ao nosso coração saber disso, ó Pai. Como é bom saber que nada pode nos separar do amor de Deus que está em nós em Cristo Jesus. Nada pode nos separar, nenhum vírus, nenhuma adversidade, nem a morte, diz a tua palavra, pode nos separar de Cristo Jesus, nosso Senhor. As tuas promessas vão se cumprir na vida da tua igreja. Obrigado, Senhor, muito obrigado por essa certeza de onde estaremos e com quem estaremos nos céus. Te louvamos, adoramos o teu nome, nos prostramos diante do Senhor e declaramos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que está no trono, no governo e no domínio de todas as coisas. Aleluia, aplauda o Senhor. Poderoso Deus. Declare: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare mais forte: poderoso, declare: poderoso Deus, cante com toda a sua força. Poderoso Deus, diga o que Ele é para você. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Servir a um Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas. Pode se assentar, queridos, pode se assentar. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e que a sua vida, se a sua vida está nas mãos de Deus, digo a você que além de estar no controle de tudo, a sua vida está incluída nisso. Mas se você ainda não entregou o controle da sua vida, não entregou a sua vida a Deus por meio de Jesus, faça isso agora. Se você quer fazer aqui após o culto, me procure, eu vou estar ali à porta. Eu quero orar por você. Quero que você faça parte dessa grande família de Deus chamada Igreja de Cristo, porque nós já sabemos aonde é que ela vai estar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você quiser um pouquinho de comunhão, né? Temos aqui uma cantina abençoada ao nosso lado, à minha direita aqui, com caldo de aipim delicioso,
pastel delicioso feito pelos nossos homens da célula dos valentes. Se você quiser fazer parte também de uma célula, nos procure, tá legal? A gente vai encaminhar você para fazer parte daqueles que buscam ao Senhor e que estão se preparando para esse dia tão maravilhoso, que é estar no trono com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Juventude, procure o Edivaldo ali, amanhã 6h30, uma semana abençoadora para você, amém? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia